A gente vai conversar agora com o jornalista Douglas Ferreira, que tem larga experiência aí nesse universo da política. Douglas, boa tarde, que prazer recebê-lo novamente aqui no Jornal Centro-Sul. Seja bem-vindo. Olá, Elivan, bom dia para toda essa região aí do sul do Piauí e a todos conectados com a TV. Bom, Douglas, hoje está acontecendo um fato novo que vai mexer aí com o xadrez da política nacional e muito certamente terá também consequências aqui no estado do Piauí. Antes que você estivesse conectado, eu falava, e me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, é que geralmente nos pequenos estados do Nordeste, das regiões Norte e Nordeste em particular, os chamados políticos satélites, aqueles que têm uma menor densidade eleitoral, quase sempre se submetem aos caciques. E essa entrada do presidente Jair Bolsonaro hoje, como você sabe, aí já fez a filiação. Quais são as consequências, Douglas, que essa filiação vai produzir no plano nacional e também possíveis consequências aqui no estado do Piauí, na sua apreciação? Olha, Elivan, o que acontece é o seguinte, Elivan. O presidente Bolsonaro ele precisa de uma agremiação partidária, porque assim reza o nosso ordenamento jurídico eleitoral. E o Brasil não permite uma candidatura avulsa. Como todos sabem, o presidente Bolsonaro se reelegeu por um pequeno partido que, com o advento da eleição dele, se transformou num grande partido, que é o PSL. Ele se desentendeu por razões que todos nós conhecemos, com as lideranças do partido, e deixou o PSL logo no início, no primeiro ano de governo. De lá para cá, ele segue sem partido. Precisa desta agremiação para poder fazer o registro de sua candidatura à reeleição. Mais do que isso, ele precisa de recursos e de transporte para se deslocar pelo país afora, levando a sua mensagem, fazendo a sua campanha, visitando os estados, alguns municípios, enfim, isso é um fato. A escolha do PL foi, de certa forma, mal entendida pelos seus adversários e até por alguns aliados do presidente, por conta de um passado não muito distante de práticas, digamos assim, não muito republicanas de diretores do partido. Ocorre que o Bolsonaro, presidente da República, está se filiando ao partido e colocando algumas imposições, como, por exemplo, indicar os candidatos ao governo dos estados em todo o país. Principalmente em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, onde o PL tinha entendimento e fazia parte da base aliada do governo estadual. Aqui no Piauí, nós temos o caso específico do deputado Fábio Abreu, que é aliado de primeira hora do governador Wellington Dias e que já tinha se manifestado de que teria essa filiação de Bolsonaro, traria problemas para ele. Traz sim, porque quem vai determinar os candidatos do partido nos estados é o grupo do presidente Bolsonaro. É óbvio que ele não pode impedir a candidatura de Fábio Abreu. Fábio Abreu tem uma candidatura natural dentro do partido, mas traz um certo inconveniente, uma vez que ele é aliado do governador, que deve subir no palanque do governador e deve se ausentar do palanque do presidente da República. Quais as consequências disso? Ninguém sabe. Eu diria que se houver essa janela, certamente o capitão Fábio Abreu, deputado federal pelo PL do Piauí, deve deixar o partido. Como você falou aí, o presidente da República precisa de um partido. E já tem, inclusive, aí, além do PL, ao qual ele se filiou, de uma bancada considerável, outros políticos, inclusive do PSL, né, aquele partido pelo qual ele se elegeu, devem seguir. E tem aí essa aliança com o Republicanos e também com o PP. Em termos de capilaridade pelo Brasil, você acha que isso vai favorecer a candidatura do presidente Jair Bolsonaro na confirmação dessa reeleição, da candidatura para a reeleição?
Sem dúvida alguma. Eu agora há pouco recebi, inclusive, um vídeo da deputada Bia Kicis, onde ela, presente na solenidade de filiação do presidente, se manifestava sobre isso. Ela está deixando o PSL, está indo para o PL. A deputada aquela outra deputada paulista, muito bem votada, também está deixando o PSL e se filiando ao PL. Tem uma leva de deputados, senadores. Flávio Bolsonaro vai se filiar ao PL. O Onyx Lorenzoni deve disputar o governo do Rio Grande do Sul pelo PL. Você tem aí o ministro Marinho, que também deve se filiar ao PL. O próprio Luciano Hang deve se filiar ao PL. Enfim, eu creio que a ida de Bolsonaro para o partido vai atrair um número significativo de lideranças nacionais. E isso vai transformar o PL, que não é um partido nanico, é um partido de porte médio para grande, vai transformá-lo num superpartido. E vai enfraquecer, por exemplo, o PSL, que é partido pelo qual Bolsonaro se elegeu lá em 2018. Para concluir, você acha que mesmo indo para o PL, onde tem aí algumas figuras que não tiveram no passado recente, relativamente recente, uma conduta republicana, ainda assim o presidente vai conseguir aí as condições de competitividade? E só para finalizar, você aí em Teresina, como é que você tem recebido essas pesquisas, Douglas, que tem colocado aí o presidente Bolsonaro? A mais recente foi do Instituto Paraná, onde tem uma diferença de 5 ou 6 pontos percentuais para menos do presidente em relação ao ex-presidente Lula, por exemplo. Vamos começar por a questão das pesquisas. Preciso que a gente tenha muito cuidado na hora de analisar esses números, né? Você veja, por exemplo, que tem pesquisa dando a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Mas como que podemos acreditar numa pesquisa que coloca na liderança absoluta um candidato que não tem condições de andar em via pública, que não tem condições de pegar um avião de carreira, que não se comunica com o povo, que só consegue levar para um auditório fechado sindicalista? Você viu a trajetória do Lula pelo Nordeste. Aqui no Piauí ele foi hostilizado, não conseguiram juntar gente para lotar um ônibus para recebê-lo no aeroporto. Eu estava lá, eu documentei tudo. A passagem dele pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte, por Pernambuco, terra dele, pelo Ceará, pelo Maranhão, enfim, pela Bahia. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que causa estranheza. Por outro lado, você tem um presidente da República que as pesquisas dizem que perde para qualquer candidato no segundo turno e, no entanto, ele arrasta multidões. Como muito bem disse o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o maior evento político da história de Pernambuco não foi a volta do exílio do ex-governador Arraes, não foi a eleição de vice-presidente de Marcos Maciel, foi a motociata de Bolsonaro, que envolveu 50 mil motocicletas. Aqui no Piauí, Bolsonaro já teve diversas vezes, no sul do estado, no litoral, e é uma loucura. Então, em relação às pesquisas, eu acredito em pesquisa. Agora, eu acredito em pesquisa séria. Esse tipo de pesquisa aí, melhor nem a gente analisar. A outra pergunta sua era sobre as condutas não republicanas do PL no passado. Olha, o presidente Bolsonaro, como eu disse, ele impôs muitas coisas. Ele está indo para um partido, mas ele não está abrindo os cofres do governo. Nem sequer cargos no governo ele está abrindo. Ele tem um entendimento, porque ele precisa de uma agremiação partidária, e eu creio que o PL hoje
entenda que a ida do presidente vai deixar o partido robusto. Então, a gente precisa dar esse voto de credibilidade ao presidente, que até agora não fez as práticas que eram cometidas no passado. Eu prefiro acreditar que, embora, por exemplo, o presidente do PL tenha, inclusive, sido condenado e sido preso, essa situação não deve se repetir com o Bolsonaro no partido. O eleitorado do presidente entende dessa forma, tanto que o presidente não recebeu nenhum tipo de manifestação contrária por parte dos seus apoiadores. Agradecemos a participação do jornalista Douglas Ferreira, falando direto de Teresina, sobre a entrada hoje no PL do presidente da República, Jair Bolsonaro. Obrigado. Desejar para você um bom dia, Douglas, e uma boa tarde, melhor dizendo, boas atividades aí na capital do estado. Pode concluir, por favor, é com você a palavra. Bom dia a todos aí de Pix, terra que eu gosto muito. Você sabe que a minha relação com Pix não é de hoje, já se arrasta aí há quase 40 anos, tenho muitos amigos nesta cidade, enfim, e aos internautas da TV.